E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 6 livros publicados. E aqui a gente fala sobre abstinência, vivência química e falamos também da vida. Pois então, né, cara, eu tô com... Mano, eu tô com um tópico, mano, que é muito legal, sabe? Mas ele eu acho que eu vou deixar só pra membro. Não privando, né, quem não é membro de assistir. Mas é que é um tópico que possui uma sensibilidade que precisaria de alguma forma uma certa condição de distinguir algumas coisas. Puta, mas agora eu já falei tanto disso, né, que nada a ver, mano, eu fazer outro vídeo sem falar disso. Eu nem precisaria ter dito isso. Ai, ai. Bom, vamos lá então. Falarei desse tópico, tá? Mas antes, tem um outro tópico que é o que eu falaria aqui, que é bem legal. Então vamos fazer aquela bagunça de sempre, né? Vou falar primeiro do tópico que eu iria colocar aqui, que é o seguinte. Existe uma coisa, cara, quando já se está muito viciado, mas isso acontece talvez desde a primeira vez, não precisa estar muito viciado para isso. Que é algo bem simples, né? Dar pala, né? Ser percebido que usou. É algo que acontece, não, acontece desde a primeira vez. Nossa, tô viajando. Porque assim, sei lá, adolescente descobrindo as coisas, né? Puta, aquele perigo total. E aí tu sai com a galera e pra queimar um. Mano, a maconha, velho, ela deixa com cheiro de maconha, deixa com os olhos vermelhos, em algumas pessoas boca seca. Fisicamente aconteceria mais ou menos isso, né? E ainda tem as outras partes que seria, mano, uma larica infinita, né, mano? Sei lá, misturar sucrilhos com ketchup, tomando groselha com leite e, não contente, passar bolacha recheada de chocolate no requeijão e comer de uma forma derretida, rindo. Um cenário basicamente comum, não desdenhando a ganja, né, mas jovial. Nas experiências é mais ou menos isso que acontece, exceto aqueles que entram na noia, como eu, que tive, mano, momentos horríveis, desesperadores, onde eu achei que eu fosse ficar louco pra sempre. Legal, então é isso. Só que aí, vamos colocar no cenário principal. O cenário principal que fez com que eu tivesse essa vontade de compartilhar é quando, obviamente, né, a pessoa já tem algumas complicações, como por exemplo, fuma muita maconha, que afetou, sei lá, os estudos, as disposições para qualquer tipo de, sei lá, compromisso, né? Já tem ali um certo conflito no relacionamento, algumas coisas que acontecem também com a maconha, né? Também não é uma regra, não é todo mundo que de repente fica assim, mas sei lá, puta, acorda e fuma, puta, aí dá preguiça de fazer tal coisa, fuma, mano, uns 7 baseados por dia. Então já é algo que incomoda, de repente alguém que você se relaciona, rendimento do trabalho, sei lá, alguma complicação em alguma prova ou apresentação ou qualquer coisa que tem ali de estudo. Deu pra entender, né? Aí entra também numa questão do tipo, precisa parar, diminuir, sei lá, ou estabelece algum combinado, né? Do tipo, se vir em casa não fuma, se for ali não fuma, espera pra fumar depois. E aí, mano, de repente o cara já tá no vício, velho, né? E não consegue, mano, porque dá tremedeira, mano, o bagulho endoida. Vício em maconha também é real, né? E aí, porra, sei lá, vai se locomover pra chegar no pico lá. Mano, o cara não aguenta, velho. E como vai levar uns 20 minutinhos, vai dar uns bolinha, né?
Beleza. Aí, velho, chicletes, colírio, perfume, desodorante, vidro aberto, ar-condicionado em cima. Mano, faz uma cena, velho, incrível pra não ficar cheiro, velho. Só que, mano, tava aquele fumo meladão mesmo, velho, deixou as pontas do dedo amarela, velho. Que era, sei lá, não quis coxar um novo. Tinha uma baguinha, né, sem piteira. E foi mesmo old school, mano. E aí ficou meladão na mão. Goela, né? E aí começam a viver esses conflitos. Porque ali não existirá um nível de compreensão, né? Já tem um nível de incômodo. E existe um nível de vício. E é foda, porque não somente isso, pode, inclusive, em algum momento, né, dependendo da pessoa, alterar um pouco o comportamento. Então, sei lá, deu esse peguinha aí, chegou lá, tava meio lesado, né, também de novo, sem ser pejorativo. E aí, sei lá, em pessoa que se tinha interação, falou, caralho, você fumou? Você falou, não fumei não. Aí depois viu ali o melado na mão. Pronto, maior estresse. A grande questão, velho, é que existem determinadas drogas, né, que são muito pala. A maconha pode ter esse nível de pala, né? E também nem vamos entrar nas questões que seriam ali conflituosas já na questão do vício, porque também não é esse olhar agora. Aí, o álcool, né, mano, o álcool é mó goela, velho. Porque além da grande dificuldade, né, sei lá, vamos colocar já, tudo bem, mesmo lugar, né, um adolescente. Eu falo adolescente porque, mano, assustadoramente cheio de, cara, medos e preocupações, é meio onde quando começa ali o bagulho, né, velho. Beleza, aí tá com a galera ali da escola, as pessoas mais descoladas, se bem que hoje em dia, mano, os adolescentes não têm usado tanto, né, só que também existe, porra, muito mais o descontentamento existencial com as questões de depressão, mano, e suicídio, que, mano, é assustador, velho. Mas também é reflexo, obviamente, dos pais. Enfim, vamos lá que também não é esse olhar e já tem esse olhar aqui. Pô, aí vai, sei lá, uma breja, uma cachaça, um vinho, uma vodka, mas normalmente é uma brejinha ali. Aquela primeira impressão, gosto amargo, fala, mano, pra que isso? Que é uma coisa horrível. Até que se torna delicioso. E aí acaba bebendo, mano, acaba ficando meio bebadozinho, né, mais alegre, meio molinho, pá, não sei o que. Vontade de mijar pra caralho, né? Não sabe ainda a quantidade que seria ali pra alterar ou não. E fica meio diferente. Aí chega em casa também, os pais, cheirão de álcool, que até então parece não ter. E aí os pais, cara, você bebeu? Não bebi. Não, fala a verdade, você bebeu, né? Ou os pais, puta, você bebeu? Caraca, meu irmão. Pô, falei pra você fazer a primeira vez aqui em casa, né, meu? Ficar mais seguro. Pô, mas tudo bem. Não sei o que. Né? Sem contar, mano, pode ficar tonto pra caralho, né? Trançar as pernas. Depende de cada um. E também pode, diga-se de passagem, mano, ter tipo um surto, né? Não numa natureza real de um surto psicótico, mas algum nível de alteração que promova, então, muito mais incômodo do que alegria. E também eu tive isso. Legal. E aí depois, velho, né? Mais velho, pá, alcoolista, né? Alcoólatra, bêbado, drogado, né? Que álcool é droga. Também já fez todo o papelão. Caralho, já bateu o carro, quase morreu. Puta, é aquele que briga na família. Puta, já bebe escondido. Já foi pro grupo de 12 passos matriz, né? De onde vem a questão do álcool. Perdeu o trabalho. Quando na faculdade só ficava no bar. Como é que fala? Jubilou. Acho que é jubilou, né? Depois de 10 anos, não sei. Cara, deixa a bebida escondida. Bêbado. E aí viveu já uns momentos de sobriedade, né? Mas ainda assim conflituosos na família. Não vai nos encontros. Quando vai, seja até mesmo no aniversário de criança, todo mundo fica preocupado se ele vai beber e ele também fica preocupado, né? Aí beleza. Aí, sei lá, vai ter uma festa temática em família. E você, velho, tá na tremedeira pra beber.
Aí, velho, tu vai lá e pensa que dá uma migué. Aí perde a mão, acaba bebendo mais. Aí escova o dente, passa perfume, desodorante, vai vidro aberto, ar-condicionado, né? Só que tá meio embriagado. Meio diferente. Pessoas já meio assim. E, mano, o cheiro de álcool, velho. Não tem como, tem coisa que é foda, né? Por fim, nessa lenta, né, retratação de uma série de coisas, meu Deus do céu, quase o carro bate ali. Tem a cocaína. A cocaína é uma droga tão filha da puta, mas tão filha da puta, cara, que ela, tudo bem, né? Um primeiro contato ali vai ter diversas reações, pode ficar super bem, feliz, mano, sabe? Disposto, pode cortar o efeito de bebedeira que tava, né? Nem sentiu vontade de fumar maconha, sei lá, né? Ou só a cocaína em si, beleza. E ali, porra, alegrão, felizão, comunicativo, né? Gesticulando, fazendo a porra toda. Beleza. Experiência ali inicial, depois teve algumas outras, tal, não sei o que, ficou viciado. Só de pó, vamos deixar só pó. Porra, já em todos os conflitos, muito semelhantes aí com o que eu falei, né? Pra também não esticar tantos chicletes. E aí, de novo, um evento, um encontro, tal, seja lá o que for. Também na tremedeira, na fissura. Pô, descola um pó ali e vai no evento. Se for uma pessoa disciplinada, né? Aquela pessoa que consegue comer, mesmo cheirando pó, consegue dormir, mesmo cheirando pó, conversa numa boa, um estágio já, mano, de vício que nem mesmo as questões operacionais e práticas como essas, né, e um simples existir, são anuladas. E até então ela tá ali considerada já sem uso, né, por ter feito já uma série de coisas, talvez até mesmo sido internada e tal. E aí, nesse evento, nesse encontro aí familiar, tava sem, né, estabeleceu um período aí de abstinência depois desse TTT todo, e não aguenta e vai pegar. Caralho, mano, galera não dá passagem, né, todo mundo é muito nervoso no trânsito. Aí beleza, descolou o pó. Mano, o cara já tem a disciplina, o cara consegue ficar na manha, o cara, velho, dá seus tirinhos suave. Cocaína, tudo bem, vai se alterar um nível de, porra, dilatar as pupilas, boca seca, que mais? Fungando o nariz, né? Que mais? Às vezes, né? Com o corpo muito quente, que também é uma alteração que às vezes as pessoas não entendem, não conhecem, né? Um pouco mais acelerado, né? Mais extrovertido e pá, quando não um pouco travado, mas ainda assim algo imperceptível. Mano, a cocaína não vai te deixar com cheiro de nada, talvez não altere as questões, né, estéticas, assim por dizer, exceto esses pontos, né, de muito espalhafatoso ou meio travadão, talvez fique numa boa. E mano, o bagulho passa despercebido, velho. É muito foda, cara. A cocaína tem um poder, velho, de atuação que é como se existissem em todos os pontos para que fosse então consumida sem que existissem reais identificações, né? Mas assim, né, só um complemento. As reações, cara, elas vão de pessoa a pessoa, né? Porque, poxa vida, tem gente, mano, que fica maluco, velho, paranoico, né? Não consegue se comportar, vai de pessoa para pessoa. E não contente com isso, existe também a questão de ter então usado, né, nesse cenário que eu coloquei e não conseguir parar, né? Então, uma inquietude, por exemplo, vai ali nesse encontro familiar que deixamos aqui como exemplo, o pó acabar e aí entrar realmente algo que pode ser percebido, né, com uma irritabilidade, né, uma inquietude de fato
em querer alguma outra coisa que mantém aquilo que foi vivido, né, na questão do uso. Então, nem mesmo o álcool faz parte, mas começa a ficar com vontade e também nunca teve o álcool numa condição de risco, né, na família naquele momento, e você bebe, né, porque já bebeu, sei lá, na faculdade, mas nunca gostou muito. E a família de repente nem se importa com isso, mas ali você bebe, tem uma pequena alteração, né, e aumenta com certeza, né, a possibilidade em qualquer desculpa ou até mesmo, quem sabe, algo que possa ali corroborar você sair, né, para ir no supermercado, comprar gelo, sei lá, e passa na biqueira, né, ou ficar ali desesperado em como poderia receber o dealer para pegar mais pó. E pior ainda, talvez você não tenha dinheiro. Então, as percepções da cocaína, elas entram de uma outra forma, né? Então assim, a gente pensa, caralho, né? Será que eu dei pala? Será que, porra, perceberam? E o que acontece muito, fica pó no nariz também. Uma outra coisa que também é muito comum nesse universo, caralho, eu não ia falar disso, falei 16 minutos. Você ficar na noia, seja maconha, álcool, cocaína. Eu coloquei essas três porque essas três elas têm participações sociais, tá? Mas, por exemplo, êxtase. Cara, talvez até dê pra você, mano, tomar uma lasquinha pra ir, sei lá, no aniversário do primo que vai ter banda. Pô, dá, mano, né? Ou tomar um cabelinho do doce, né? Um oitavo, pra ir no almoço em família no domingo. Cara, de repente até dá, vai da pessoa, velho, né? Mas talvez não tenha tanto impacto visual, né? Diferente talvez do álcool e da maconha. Muito mais a maconha no caso, né? Mas o álcool também dá uma caída. Também tem da cocaína os olhão instalado, né, velho? Mas, cara, essas coisas elas não são realmente, né, definitivas a ter usado ou não usado, ao ser ou não ser. O grande ponto é quando talvez você já tenha ali um histórico de complicação com algum tipo de droga e você fica, sei lá, vigiado, por exemplo, né? Agora, as outras drogas, sei lá, o MDMA, ketamina vai ficar meladão, metanfetamina vai ficar meio estourado. É mais incomum, é mais presente de fato o álcool, a maconha, a cocaína quando tem essa questão social. E outra também, né, velho? Cocaína, ela também faz com que você não queira participar das questões sociais. Você acaba se isolando mesmo, né? Até porque, sei lá, tirando essas coisas de família ou lugares mais normais, aspas, se você de repente usa com alguém que também usa e os seus comportamentos são diferentes, porque, mano, tem pessoa que realmente, velho, fica num estado, velho, totalmente paranoico. E às vezes você não é, ou você entra num estado paranoico. Então as vibrações não se encontram, né? Mas essas três, elas acabam vivendo dessa forma. E acontece algo que é você ficar na noia das pessoas te verem, né? Ficar ali, caralho, será que eu dei pala? Puta, mas será que perceberam? Nossa, e agora? Puta, mano, será? Aí você fica, mano, frito nisso. Esse tópico eu trouxe porque existem essas amarras. Dificilmente, né, ao passar o limite, se é que podemos colocar um limite, cada um vai viver o seu tipo de limite, né, de realidade. Ao termos então extrapolado os nossos próprios limites de um uso recreativo, de, sei lá, esporádico, seja lá do que for, cara, e habitando já numa questão de vício, onde não tem como não ter a droga em qualquer momento que você viva, né? E aí colocando nessas questões de interações, cara, sempre, né? Ou quase sempre existirá essa insegurança em
alguém ter percebido que você usou. Ah, e mais do que isso, né? Lembrei agora, existe também aquela noia em ter certeza que fulano sabia que você tinha usado, sabe que você usou. É muito louco, velho. E, cara, essas coisas acontecem. É realmente uma merda, né? Vivemos aprisionados em nós mesmos. Não tem jeito, sabe? Não tem jeito, cara. É horrível. E a libertação disso, né? Já que existe um incômodo, já que entrou nessa relação de vício, é não usar. E aí entra todo o bololô que temos aí de monte. E a conclusão, cara, desse assunto é essa. Ok, acontece, faz parte, pode ser aí algo mais descontraído, mas ao viver essas coisas é horrível, é muito ruim e é perturbador, seja o que for, né? A cocaína, mesmo que pareça aí ser mais discreta, pelo contrário, ela é muito mais cagueta do que as outras, né? É isso, né, que eu tinha pra falar desse tópico. Com certeza isso apareceu nos bastidores. É um detalhe específico de uma pessoa que tava ali, mano, desesperado por pensar que tal pessoa viu, descobriu. E aí, porra, o desdobramento disso tudo acaba entrando nessas questões onde nós mesmos nos aprisionamos, cara. E não tem jeito. Fechamos esse tópico, tá? Vamos agora falar do outro, né? Já que eu abri essa sardinha. Cara, o outro é o seguinte, né? É até legal que eu fiz esse tópico primeiro, com 20 minutos, porque talvez nem mesmo alguém chegue aqui. Muito temos na praça da dependência química e da recuperação do tratamento, e obviamente de suma importância que exista isso, a relação, né, de trabalhar a questão do vício, da droga, em uma série de coisas, né? Seja isso em uma comunidade, um grupo, uma clínica, uma instituição, profissionais de todas as sortes, quando não, né? Primados religiosos e espirituais, entre vertentes de todas as subjetividades, vamos colocar dessa forma. Enfim, cara, tem muita coisa, né? Eu não vou esticar os chicletes também nisso. Tem de monte, tem aí nos vídeos anteriores, né? E tá tudo bem. A parada é que, assim como também é colocado, vivido, presente, tem, né, o que eu vou dizer agora, passa de uma certa forma despercebido por não ter tanta ênfase, sendo isso então que é apresentado, é colocado, desenvolvido até mesmo em prática, onde não somente trabalha-se, né, a droga, o vício, como também cria-se vida. Esse é o grande ponto, né? Só que com certeza não tem como criar vida, trabalhar a vida, enquanto ainda a droga e o vício estão presentes, em uso, ou espaços sem uso, em algum momento um uso mínimo, pequeno, outros um pouco mais presente, quando não, uma volta ao uso, né? Dentro do lápis recaída, a volta ao uso, mas ainda assim na questão de dano pessoal e dano externo. Então o grande ponto é esse, trabalhar a droga é importantíssimo, trabalhar o vício, trabalhar a droga é importantíssimo, trabalhar o vício é importantíssimo, mas se não trabalhar a vida, cara, talvez nunca saia, né, ou sempre volte
no vício e na droga. Digo isso pelo seguinte: eu realmente possuo, né, sem prepotência, simplesmente o tamanho que sou, ao que tenho de conhecimento, prática, estudo, formação, vivência e uma ampla, né, características que podem constantemente fazer elos de conexões a uma série de verdades culturais, espirituais, quando de gosto da pessoa, técnicas específicas, né, comportamentais, conhecimentos mínimos, né, no aspecto científico, medicinal, abrangências psicológicas, psicanalíticas, filosóficas, iniciáticas. Ou seja, eu possuo sim uma capacidade, competência, qualificação, presença em várias verdades para então melhor estar para aqueles que me procuram, e desenvolvemos então um aconselhamento, um acompanhamento, uma qualidade terapêutica, né? Tanto quanto com as trocas, que muitas vezes são livres de todas as formas, mas distinto no aspecto de um trabalho. Estou dizendo isso pelo seguinte: eu sei trabalhar a droga, eu sei trabalhar o vício, e tudo isso principalmente para aqueles que se identificam, traduzem para as suas verdades e criam esses próprios caminhos. Essa é a máxima, cara, que eu tenho até hoje, que faz sentido. E ao trabalhar a droga, trabalhar o vício, são vários encaixes, tentativas, são os processos de tentativas. E tudo se resume de uma simples maneira. Ao ter então a premissa inicial, né, o trabalho à droga, até mesmo para quem já tentou várias coisas e viveu até mesmo o aspecto da sobriedade e abstinência, né, conhece sobre recuperação e tratamento, ao ter ali, por com certeza já muita destruição da droga e o vício, então uma necessidade mais prontificada ali de uma maneira mais prática, é encontrado, através do que tenhamos ali juntos, o que é possível ser feito. Ok, dentro do que é possível ser feito, se não houver execuções, mesmo em tentativas e adaptações, etc., entende-se que não é possível ali trabalhar a droga, né? E existindo então já uma intimidade e com certeza uma série de melhorias em outras coisas que aí condiz a vida, resume a história em: caralho, quer trabalhar a droga, quer trabalhar o vício, mas não faz o que tem que fazer, caralho. Falei pra tu ir lá, ver qual que é a fita, ver se precisa, ver como é que vai ser. Pô, passei isso aqui, que você se identifica, faz sentido, é possível. Dezenas de coisas nas quais não existiu nem mesmo uma iniciativa, nada continuado, e a grande verdade está ali, mesmo que agora, pelas questões paralelas e ter, né, um conhecimento melhor de si, da vida, etc., ainda assim, nada feito, a droga presente e o vício presente. Então, isso encurta, né, toda a questão. Além dessas verdades aqui aplicadas, temos então a criação de vida. Se nesses pontos, né, não existiram a possibilidade de uma execução, talvez seja possível, desde que não exista ali um risco e um perigo real, né, que aí sim necessitaria de uma intervenção, uma ciência, né, familiares, parentes, amigos próximos, a assisti-lo, sim, um encaminhamento a uma necessidade clínica, institucional, profissional especializado nas questões medicinais, porque aí existe um risco e um perigo real, né? Então cabe com certeza esse direcionamento. Mas ainda ali em trânsitos, em pequenas melhorias e alcances, sabe, mesmo que insignificantes a um amplo desejo em não ter a droga,
mas ali alcançado algumas coisinhas, né, de sobriedade, de abstinência, de recuperação, de, sei lá, um entendimento melhor, cria-se vida, né? Cria-se o encontro de si em alguma coisa que o faça minimamente feliz, que o faça minimamente sentir-se vivo, que o faça minimamente ter um pertencimento existencial. Isso pode ser o resgate de alguma coisa, isso pode ser encontrar alguma coisa nova, isso pode ser manter alguma coisa que já existe, mas não tinha um olhar atencioso de sua existência. Inicia-se então a criação da vida. Essas importâncias, elas são realmente funcionais, né? E às vezes, na verdade, quase em todas as vezes, é por onde se tem um encontro, então, mais fortificado de vida, de presença, de indivíduo, para conseguir até mesmo entrar em algumas execuções, aí sim, no trabalho da droga. Quando nós temos estruturas, formas, métodos, protocolos, prescrições, meios que já existem em um formato, não importando o formato, né, um formato amplo, inclusive, você ali terá então uma permissão própria para executá-los e também terá uma sequência a ser executada. Então você estará de frente com algo que vai trabalhar droga, que vai trabalhar a vida, e você vai conseguir ou não conseguir. Quando você não tem nada disso e tem algo realmente amplo, são ajustes que, em todos os momentos, a não execução, seja por já ter algo adaptado ou não, não gostar, trocar, enfim, algo que faça sentido e seja possível, o resultado que não haverá formas de justificar estará sempre naquilo que não foi feito, né? Só que é uma coisa muito complexa e é muito comum, assim como eu fui começar, estar, continuar, né, e entender que não tem a necessidade de um fim, mas já estar então em um lugar onde as coisas andem diferentes, como trabalhar a droga e o vício é aquilo que precisamos. Com certeza, eu trabalhei a vida, né? É o que realmente trouxe uma diferença, mas eu sempre me mantive amarrado, preso, dominado na questão do vício. Não mais na questão da droga, mas na questão do vício. Mesmo já tendo a vida criada, resgatada, mantida, trocada, com muita coisa sendo vivida. Então é algo muito interessante isso. Ainda assim, agora entrando para vias de conclusão e um tema de uma propriedade mais subjetiva, que vamos enxergar aqui como uma ficção, tá? Que ok para quem, dentro dessa subjetividade, dessa ficção, a ter como verdade. Tudo bem. Vamos entender uma coisa. Quando você está super viciado, né? E aí na ficção tá lá no inferno, né? Na ficção já é, cara, o demônio que te força a usar. Na ficção você, cara, já sente algo te fazendo usar quando você não quer. E você não aguenta mais estar lá. E aí você aclama aos céus para te tirar de lá. Não que isso não seja possível, pois tem pessoas que vivem isso, né? Um contato direto com tudo que há em simplificar comunicação única, direta,
com Deus, vamos colocar assim. E ali, atendido, e ali, resgatado do inferno, tá? Outros têm outras coisas, né? Aclama para outras coisas, celestiais, deidades e tal. Ok, também é atendido. Outros não acreditam em nada disso, né? E tenta, ao longo do caminho, às vezes que consegue sair do inferno, estar na Terra, né? Equilibrar aí com toda a ciência, todas as questões aí que cabem então ao que ela melhor entende como real, né? Questões hormonais, neurológicas, fisiológicas, técnicas, etc. E ok também. E tem aqueles que, mesmo tentando todas essas coisas, por exemplo, não conseguem sair de lá. E não é que não conseguem porque usa mais, porque usa muito mais tempo, ou porque qualquer outra coisa do tipo. Não conseguem porque possui uma natureza diferente. Não, uma natureza diferente que não a faz nem melhor nem pior, só é diferente. A essas pessoas existe eu. Outros que fazem frentes também, novamente, não é melhor nem pior. É que eu, na minha especialidade, eu queria falar bonito, especificidade. Puta, agora eu me fudi. Eu na minha... É que eu não quero falar especificidade, eu acho que encaixa. Eu na minha especificidade, eu nem sei o que é isso. Tenho então formas de ouvir, estar, ver, sentir essa condição simplesmente diferente, que eu conheço, né? Também conheço as outras, mas é nessa que eu melhor me encontro. E ela é infinita, de várias formas. Legal. E aí, eu vou até o inferno e a busco. Às vezes eu vou lá e ela ainda não quer sair. Ela quer, mas não consegue. Então beleza. Eu vou lá, eu vou e volto várias vezes durante o dia, né? E aí eu vou lá, eu falo um pouquinho, não sei o que. Às vezes ela me procura de novo. Às vezes eu tô lá pra pegar uma pessoa que realmente vem comigo pra Terra, né? E eu a vejo, falo, e aí? Ela, não, beleza, tô aqui, tá? Eu vou lá, ela quer vir, ela vem junto, a gente sobe junto. E eu tenho ali um tratado, né, com o inferno, com o demônio, muito sério, com muito respeito, porque eu já habitei lá, né, e gostei muito, e gosto até hoje. Toda vez que eu vou, eu fico, mano, encantado, uma sedução, uma tentação incrível. E eu até tenho ali uma presença, né, eu consigo estar, né, e gozar muitos frutos do que ainda existe nessa questão. Mas elas estão sempre equilibradas em uma espécie de barganha em lugares que eu não vou, né? E outros que eu consigo tirar uma onda. Mas a minha estada lá, ela é unicamente para atender essas pessoas, e que é permitido principalmente nessa união do céu e da terra, junto ao céu. Pois hoje eu habito em terra e ascendo aos céus, para que inclusive eu consiga estar no inferno cumprindo com o meu ofício, né? E dentro dessas questões, ao ter então a pessoa em terra comigo, para encurtarmos um pouco, que eu cheguei onde eu precisava, eu a faço, dentro do que eu coloquei aqui antes, descobrir por ela mesma como estar em terra, mesmo que tenhamos, e eu me incluo nisso, a chave do inferno no bolso, né? Hoje eu a tenho para ir lá, tratar o meu ofício, mas às vezes nem mesmo ao ofício eu passo por lá, porque a porta do inferno é encontrada em todos os lugares, né? Já as escadas do céu é um pouco mais difícil, mas depois que aprendemos a caminhar por ela, também encontramos. Sendo assim, a pessoa que está em terra comigo, ao entender dela, eu a faço então descobrir suas formas, suas maneiras, e ela
terá por ela mesma, ali junto a mim, as possíveis formas de encontrar o seu próprio céu, e também terá ali uma forma de entender para quando novamente no inferno não queimar tanto nas profundezas. E mais do que isso, muitas vezes eu a coloco por ela mesma, ao desejo dela, à vontade dela, né, o ter sentido dela, de frente com uma série de formas, e mesmo no inferno encontrar maneiras de barganhar e sempre voltar à Terra. Só que isso é muito perigoso, porque às vezes ficamos lá de uma vez e muitas vezes a própria morte, né, que também é uma outra coisa que sempre existe nos diálogos em algum momento, termina por completo então a nossa estada, né, pelo inferno. E tão logo nisso que eu disse que seria difícil, realmente é difícil para eu colocar, até coloquei já em alguns outros vídeos, temos a minha questão nisso tudo, porque eu estou de frente com essas complexidades, essas dificuldades, essas realidades, e muitas vezes o que eu tenho junto a essas pessoas, não nessa intensidade dramática infernal, mas sim muitas vezes ao encontro sensível celestial dessas pessoas, porque é na verdade celestial que nos encontramos. Quando eu atendo a presença infernal, é porque eu as ouvi na presença celestial. E como eu estou sabotando o inferno, como eu estou sabotando o demônio por tirar dele aquelas presenças que serviam de combustível para o seu reino, eu estou sendo alguém que incomoda. Então tem sido para mim algo muito sério ao nível do meu trabalho, ver que ao meu amadurecimento, pois eu amadureço constantemente e tive agora um amadurecimento muito significativo ao meu trabalho e minha presença. É como se agora que eu alcancei, enxerguei e estou em um novo momento do meu trabalho, tudo que um dia foi vivido tentando então me deixar lá também quando eu vou, aumentou. Então é como se eu estivesse sofrendo ataques de todos os lados, mas não por mim, é porque a esses que então desenvolvemos um trabalho juntos, estão adquirindo suas formas, suas próprias formas, em conseguir estar na Terra, ter as suas questões infernais, mas ascender aos céus. Então eu tenho me preparado cada vez mais, sabe, por hoje habitar nas questões celestiais, para essa grande tarefa que é descer nas profundezas do inferno, para poder atuar com aquilo que eu realmente consigo. Mas tudo isso, nem mesmo a questão do inferno e do céu, mais do que isso é ter estes que se identificam em seus próprios caminhos na Terra. E o meu próprio caminho na Terra, pois é de fato a minha morada, está ficando cada vez mais firme. Porque eu estou encontrando formas reais, cara, para estes que muitas vezes não eram atendidos. Isso não me faz ser alguém de uma especificidade. Isso é tão somente apenas algo diferente, tá? E que não é definitivo para aquele que se identifica e faz alguma coisa. É cíclico, que pode voltar em algum momento, e depois vai para outros que também fazem esses trabalhos entre o inferno, a terra e o céu. Estruturas, pessoas, lugares, tudo, né? Dentro dessa ficção. Mas que para esses que muitas vezes tinham dificuldade de serem entendidos,
de existir algum nível de identificação, aqui estou. Então a sensação que eu tenho é, caralho, mano, a morte tá querendo me levar de qualquer jeito. O inferno me quer lá de qualquer jeito. Só que só aumenta, cara, a minha comunhão, minha presença, a minha força, o meu amor em terra, pelo céu. Isso faz com que eu cada vez mais seja cada vez mais apaixonado pelo meu trabalho. Independente de qualquer coisa que aconteça, parece que a cada grande dificuldade eu realmente, cara, encontro mais entusiasmo, né? Ânimo, certeza, respeito, mais respeito ao meu trabalho. E mesmo que aqui tivemos então essa ficção, né, essa subjetiva ilustração, o resumo disso tudo, até mesmo sempre colocado dentro da razão, da ciência, né, as questões comprovatórias, mesmo que tenhamos essas associações e semelhanças lúdicas e hipérboles, são as respostas das pessoas encontrando as suas maneiras de lidar, cada um com a sua realidade, com a sua própria realidade de inferno, mano, e de céu, velho, e de terra, mano. Cada um com o seu nome, cada um com a sua preferência, cada um com a sua identificação, sabe? E isso também faz com que eu encontre as minhas, esteja nas minhas, viva as minhas. Então é isso, sabe? Também acho que eu falei o que eu tinha que falar. Deixarei assim, pois preciso ir. E ficamos por aqui. Demorou? Nós.